Fala, galera! Professora Tabita aqui juntinho com você para mais uma aula de ciências, é óbvio, né? Ciências, que é a disciplina que nós estamos aqui interagindo com você, aluno do 6º ano. Para a gente é muito prazeroso estar aqui com você novamente. Agora eu te convido para fazer, sabe o quê? Para voltar lá um pouquinho no que a gente trabalhou na aula anterior. E nós estamos falando sobre processos de adaptação dos seres humanos, não é isso? E aí a gente veio reportando todo o início, né, do nosso desenvolvimento da espécie humana, lá com os hominídeos, com aqueles indivíduos onde você tinha muitos pelos, caminhar diferente, não é? Foram se adaptando, o crânio foi aumentando, massa cefálica, né, sendo transformada aí para fazer com que nós adquiríssemos habilidades, e essas habilidades a partir da nossa capacidade única de quê? Raciocinar. Raciocinar, professora? Sim. Poder ter decisões, avaliar algumas questões, inclusive e principalmente, de sobrevivência. Claro. Todas as espécies têm processos adaptativos, não é? A nossa espécie não tem garras, não tem presas, não é? Nós fomos regredindo aí essa questão, porém, o que acontece? Nós temos o nosso intelecto, então a gente consegue criar estratégias, manipular ferramentas para nos defender e também adquirir aí e trabalhar o alimento que nós vamos consumir. Tranquilo? E tudo isso está relacionado, então, ao quê? Ao nosso sistema. Vamos dar uma olhada no material? Olha lá. Então, presta atenção. Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui, galera. Opa, isso, sistema nervoso. Nós vamos, então, enfatizar nessa aula, tá? Que é a parte 3 da adaptação dos seres humanos ao ambiente, falando sobre o sistema nervoso, isso mesmo. Então, quais são as estruturas que compõem esse sistema? Por que ele é tão importante? Por que a gente precisa estar agora aqui, nesse exato momento, falando sobre ele? Então, vamos lá? Olha lá. Nesse sistema nervoso, cada um dos componentes que nós temos dentro do nosso corpo, tá? Cada órgão, cada célula, cada tecido, que vão então formar todos juntos os nossos sistemas, tem uma função. E aí a gente vai apresentar para você agora a função de quem? Do sistema nervoso, tá bom? Então olha lá, esse sistema ele vai ser apresentado e formado por vários órgãos e tem a capacidade de quê? Receber mensagens, está aí destacado, receber mensagens e estímulos do ambiente. E a gente viu na aula anterior que essa captação de informações, isso vai chegar até esse sistema através de quê? Dos nossos órgãos dos sentidos, exatamente. O olfato, a visão, o paladar, o tato, tudo isso junto vai somar informações para que o nosso sistema nervoso consiga, então, receber essas mensagens. Vamos lá, de novo. Calma aí, que vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Só a questão da canetinha. Vamos lá. Então, vai estar recebendo essas informações. Uma hora dá certo, galera. Calma aí. Quieta teu coração, ok. Então tá lá, ó. Então, para receber essas mensagens e os estímulos oriundos dos nossos órgãos dos sentidos, nós temos então o nosso sistema nervoso. E ele vai fazer o que, professora? Ele vai decodificar, interpretar e também arquivar, certo? O que? Todas as mensagens que foram recebidas, que chegaram até esse sistema, bem como organizar as respostas a esses estímulos quando necessário e o tipo de resposta que é necessário. Olha aqui para mim. Então, quando a gente fala que existe um sistema que composto por um conjunto de órgãos, de células, que irão receber essas mensagens, processar, arquivar. Para isso nós temos o nosso
encéfalo que você vai já conhecer. Calma o teu coração. Então, nessa região aqui, onde nós temos a caixa craniana, nós vamos ter esse encéfalo que é composto pelo cérebro. E esse cérebro, então, tem locais específicos para arquivar cada tipo de mensagem e a decodificação dessas informações. E aí ele vai dizer o que eu preciso, isso em questão, gente, de milésimos de segundo, tá? Quando eu pisco, eu não sei quantas vezes eu já pisquei aqui desde que comecei a aula. Isso tudo é coordenado por quem? Pelo nosso sistema nervoso, que vai dando comando a todas as outras partes do nosso corpo, certo? Musculares, glandulares, para que a gente consiga dar essa resposta de piscar. Ou, por exemplo, a questão de fuga ou de defesa. Vem alguma coisa na sua direção, você vai colocar o braço ou você vai baixar a cabeça, vai ter algum reflexo. Isso também está coordenado por esse sistema. Perfeito? Então, ele é fundamental. Agora, vamos dar uma olhada, então, que a gente tem uma divisão desse sistema, tá bom? Olha lá na tela. Então, essa divisão, ela vai enfatizar 2 tipos de classificação desse sistema. E aí, a gente identifica como SNC, Sistema Nervoso Central. Olha lá, Sistema Nervoso Central. E qual é o outro, prof? Sistema Nervoso Periférico, tá bom? Então, nós temos esse sistema nervoso dividido em 2, que é o nervoso central e o nervoso periférico. Agora, joga lá na imagem para você ver se você já consegue identificar algumas diferenças em relação a eles. Sim, porque nós temos o periférico e nós temos o central. Olha a cara da menina aqui. E aí, agora o que eu faço com eles dois? Como é que eu posso distingui-los, não é? Então, a pergunta é como é que a gente vai fazer essa diferença entre eles? Então, vamos ver algum conceito para a gente poder diferenciar e vai ficar facinho para você. Então, anota aí no seu caderno, tá bom, meu amor? Da forma que você conseguir interpretar ou entender o que a professora está falando. Olha lá. Esse sistema nervoso central vai se localizar na parte central do eixo vertical do nosso corpo. Então, olha aqui para mim. Eixo vertical. É a nossa postura ereta. Se eu deitar aqui, né, não vou fazer isso porque não vai pegar bem, né? Da aula deitada, né, galera? Não dá. Mas se eu me posicionar deitada aqui, eu vou estar no sentido horizontal. Vertical, horizontal, beleza? Então, quer dizer que esse sistema nervoso está nesse sentido vertical, perfeito. Ele vai passar, é como se fosse uma linha, né, imaginária, aqui bem no centro, dividindo o meu lado direito e o meu lado esquerdo. Agora, quais são essas estruturas aí? Olha lá, indo da região, então, da cabeça até a região da coluna, tá? E isso a gente chama de esqueleto axial, perfeito? Esse é o esqueleto axial. Quando a gente tiver, olha aqui para mim, você gosta de ficar correndo com as coisas, né? Calma, que não é corrida de cachorro não, né? Tem corrida de cachorro, mas não é não, nem de avestruz. A gente tá caminhando juntos, tranquilos, sem pressa, tá bom? Então, a gente viu que o sistema nervoso central, ele vai ali estar presente no nosso eixo central. Vai formar o nosso esqueleto axial, como se fosse a própria estrutura, por exemplo, o tronco de uma árvore. Tá bom? Vamos lá, seguindo então? Tá, prof, eu entendi então que esse sistema nervoso central tá ali no centro, né? Fechando ali o eixo, que vai dar, dividindo ali o lado direito e o esquerdo do nosso corpo. Muito bem, que vai compor o sistema, ou o esqueleto axial que nós vamos trabalhar mais lá na frente. A gente ainda vai falar sobre o sistema esquelético, não é agora. Então, olha aqui, ele tem essa região, que vai dizer que indica na cabeça, e vai percorrer a nossa coluna vertebral, tá bom? Então, olha só quais são essas estruturas. Primeiramente, a gente vai diferenciar aí, então, o sistema periférico. Então, olha lá como é que vai ficar o sistema periférico, tá? Esse sistema periférico, ele vai corresponder à periferia do nosso corpo.
não estando protegido por nenhuma estrutura óssea. É isso mesmo. Grifa isso aí, que isso aí é importante. É uma palavra já que identifica essa diferença rápida desses dois sistemas, tá bom? Olha só, no sistema nervoso periférico, eu não tenho nenhuma estrutura, olha aqui para mim, eu não vou ter nenhuma estrutura óssea protegendo esse sistema nervoso periférico. Ele vai estar aqui, ó, como se fosse irradiando, tá? Desde a região ali da cabeça, você vai ter a radiação, você vai ver já já, tá? Qual é? Não é nessa aula, mas a gente vai falar sobre o sistema nervoso periférico somente dele. Então, ele vai começar irradiando. Por quê? Porque se a gente tem um comando que parte desse eixo central, eu vou ter ali, ó, as palmas das minhas mãos e o solado dos meus pés. Essas informações vão ter que chegar até lá. Então, quem vai fazer isso? Quem vai transmitir esses impulsos nervosos que vão alcançando todas essas áreas, essas extremidades do meu corpo? O sistema nervoso periférico. Não é menos importante do que o sistema nervoso central, não. Tá? Se você pensou nisso aí, não é não. Eles estão conectados. Galera, tudo, absolutamente tudo no nosso corpo é conectado. Tudo, tá? Todos os sistemas, respiratório, digestório, endócrino, reprodutor, tudo é relacionado. Quando um desses órgãos, um órgão desses sistemas falha, pode prejudicar o desenvolvimento e o funcionamento do outro, tá? Então, por isso que a gente tem que estar ali, ó, de anteninha ligada, para que você perceber se todo o teu corpo tá joinha, tá bom? Qualquer coisa, vai procurar o médico. Fala pra mãe, não tô me sentindo bem, tô sentindo uma dor assim, assim, assado, e vai procurar uma ajuda. Perfeito? Vamos voltar lá pra tela? Então, esse sistema nervoso periférico tá ali, ó, que eu falei para vocês, vai começar dessa região aqui, então ele vai ter ramificações, né, como se fosse assim, radiações, envolvendo todas essas partes aqui do nosso corpo. Tá bom? Vamos seguindo, então? Olha lá. Nesse sistema nervoso central, a gente tem, você viu que, olha aqui para mim, você tem uma proteção óssea, tá? Nessa região que você tem o crânio e aqui você tem a coluna vertebral, não é osso? Que identifica os vertebrados. Lembrou. Ok. Então você tem essa coluna vertebral óssea e você tem um crânio protegendo duas estruturas fundamentais do sistema nervoso central. Já sabe qual é? Eu creio que sim, né? Aqui, nessa imagem, então, a gente vai ter o nosso encéfalo. Esse encéfalo, ele vai ter o nosso cérebro. É o cérebro. Esse cérebro, ele tem várias estruturas, várias regiões, mas ele tem um lobo direito e um lobo esquerdo. E ele vai ser protegido também, tá? Contra barreiras de agentes externos, micro-organismos que podem danificar. Não só micro-organismos, mas também vermes podem chegar nessa região aqui, causar um transtorno, queridos, tá? Professora, sim, acontece sim. Vai chegar lá no cérebro? Sim, existem vermes que chegam lá no nosso cérebro, entra entre esse lobo direito e esquerdo, prejudicando todo os impulsos nervosos, tá? Sendo até confundido com outras doenças aí, mas a gente já falou dos impulsos nervosos, né? Lá que os neurônios vão se aproximar, eles não se tocam, eles se aproximam, né? E aí você vai ter os neurotransmissores, que é a região da sinapse, comunicação por neurotransmissores entre um neurônio e o outro, tá bom? Olha lá, então aqui nós vamos ter, pode jogar lá na tela, aí pra gente ver melhor. Então aqui você tem 3 camadas envolvendo, ou 3 membranas, que a gente chama de meninges, tá bom? Então as membranas que protegem essa região do nosso encéfalo, faz parte do nosso sistema nervoso, é as meninges. E aí você vai ter 3 tipos de meninges. Primeiro você vai ter a mais interna, chamada de pia mater. Aí você vai ter a aracnoide, que é a segunda camada. Então a primeira, pia mater, a mais
próximo ali do cérebro. E aí a aracnoide que vai estar entre os próximo ao cérebro, também a parte já craniana ali mais próxima, tá? E é nessa região aracnoide, tá? Por que aracnoide? Porque formam como se fosse teias mesmo envolvendo ali essa região. Lá nós encontramos o líquido céfalo-raquidiano, ele é fundamental para que os movimentos que a gente faça bruscamente, ou numa queda, ou numa suspensão muito rápida, alguns movimentos rápidos, esse líquido acompanha e proteja, então, essa região do nosso cérebro, tá bom? E por último, que é a camada mais externa, ou a meninge mais externa, você tem a dura mater, tá bom? Então, essas três meninges, essas três membranas são muito importantes para a proteção também do nosso encéfalo, ok? Além de que, professora? Da caixa craniana. Vamos seguindo. Não esqueça essa informação que é preciosa. Ok, então essa função, né, desse sistema central. A gente falou a função do sistema nervoso. Agora a função específica do sistema nervoso central. Ele vai ser o responsável por captar e transmitir informações para o nosso corpo. Aí você tem ali, né, na imagem, aquele doutorzinho ali falando, né, sobre essa região importantíssima que compõe. Então, ele vai ser formado ou composto pelo encéfalo. Isso aqui eu quero que você anote no seu caderno, por favor. O encéfalo e a medula espinhal, tá? Esse encéfalo que eu mostrei para vocês ali, que é protegido pelas meninges, tá? As três meninges, pia mater, aracnoide e dura mater, eles vão formar o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, perfeito? E aí a gente tem a medula espinhal, onde você vai ter essas meninges, que vão formar um conjunto, que também é protegido, né? Forma um conjunto de membranas que reveste e protege o sistema nervoso central, e a gente vai pontuar agora cada um deles. Vamos lá, que o tempo está correndo. Então aqui a gente tem o nosso encéfalo, perfeito? E nesse encéfalo, que é toda essa região que é protegida pela nossa caixa craniana, tá? Óssea. E aí, abaixo dessa proteção óssea, você tem as meninges. Nós temos, então, o encéfalo. É tudo isso aqui, tá? E a partir desse encéfalo, que vai estar processando todas essas informações, nós temos a região do cérebro, que tem aquela estrutura do abacate, né? Parece aquilo ali. Então, essa região aqui do nosso cérebro, que você vai ter o lobo direito e esquerdo, as regiões que vão processar a visão, os sentimentos, as dores, tudo aqui conectado. A gente não vai estudar especificamente o cérebro não, tá, galera? Porque vai algumas aulas aí. A gente está apresentando para você esse sistema. E a gente tem o cerebelo, que é essa região aqui, parece um cabelo, né, um cocôzinho amarrado ali, mas essa região do cerebelo que é importantíssima também para compor esse sistema. E o tronco encefálico, que é todas essas três regiões aqui, tá? Três regiões, professora, parece que é uma. Não é. Olha lá, a gente tem a região do mesencéfalo, a ponte e temos o bulbo, tá bom? Isso tudo, essas três peças vão formar o tronco encefálico. Vamos dar uma olhada em cada um deles agora. Olha lá. Então, o cérebro ele é responsável pela expressão e manifestação da nossa inteligência. Legal, né? Da memória, da linguagem, da criatividade e controla as emoções e os movimentos voluntários. Olha lá. Então, ela vai estar controlando todos os movimentos que eu faço voluntariamente, tá? Que eu posso parar ou começar e intermediar aí. E aí, dentro desse processo, nós vamos ter a massa cinzenta e a substância branca. Substância cinzenta, ela é formada pelo corpo celular. Professora, eu nem lembro mais do que é o corpo celular. Essa região aqui, ó, tá? Isso aqui são os detritos. O corpo celular forma a massa cinzenta ou a substância cinzenta do nosso cérebro. E nós temos a substância branca, que é composta pelos dendritos e os axônios, tá? Aqui, o axônio e os dendritos. Tá? Então, eles vão formados, como eles são protegidos por bainha de mielina, elas têm a coloração mais branca. Então, por isso que a gente divide aí entre massa cinzenta e massa branca, tá bom? Vamos lá! E a gente tem o cerebelo, que vai coordenar juntamente com o cérebro os movimentos do corpo, sendo responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo.
Além disso, ele vai controlar o tônus muscular. Eita, quando a gente vai fazendo atividade física, a gente lembra bem dessa questão, né? Então, ele é responsável por todas essas interações gostosas que a gente faz, os saltos, os nados, as caminhadas, as corridas com os coleguinhas ali, tá? Então, tudo isso está relacionado, então, a esse sistema. E, por último, nós temos o tronco encefálico. Está situado entre a medula a medula espinhal e o cérebro. Não posso deixar de falar, né, gente, que essa é uma área do sistema nervoso responsável pelo controle da pressão arterial, deglutição, respiração e batimentos cardíacos e os nossos reflexos, aquelas ações que a gente faz rapidamente, né? Tá caindo alguma coisa, a gente vai alcançar. E a gente sempre busca esses equilíbrios. Só que algumas dessas reações são feitas que a gente de formas involuntárias, né? O espirrar, o tossir, a gente não consegue controlar isso, tá bom? E também prender a respiração. A gente até tenta, mas quando a gente tenta fazer isso, o que vai acontecer? Você vai soltar, porque o gás carbônico é tóxico e você vai precisar liberar isso aí. Medula espinhal, que é um prolongamento do encéfalo com uma forma de um cordão de tecido nervoso localizado no interior da medula. E aqui eu vou colocar para vocês, ó. Então, aqui essa estrutura óssea, tá? Nossas vértebras que formam a coluna vertebral. E aqui nesse eixo, você tem, então, a medula espinhal, que é o que vai coordenar todo esse sistema aí e os reflexos involuntários também. Beleza, galera? Então, aqui fechando, a gente tem, então, o sistema nervoso central dividido em encéfalo e medula espinhal. Agora, aqui para mim, foi acelerado, mas deu tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo, tá bom? Dá uma olhada, rever tudo isso aí, ponto a ponto, e não se esqueça, todos os nossos órgãos fundamentais, eles são protegidos pelas estruturas ósseas, mas eles vão ter o funcionamento, né, meio que independente de outras estruturas. Beleza? Tchau, tchau!